Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Renato Rosa e começa agora aqui na CNT Multi o programa Viva Fazenda. Pode rodar a vinheta. Existe um serviço na área de saúde que muita gente conhece pelo apelido carinhoso de Fazenda em Casa, mas que oficialmente atende pelo nome SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. Apesar da sigla parecer um nome de departamento secreto de filme policial, a missão por trás dela é bem simples e extremamente importante: levar cuidado, acompanhamento e atendimento de saúde até a casa dos pacientes que precisam desse suporte. Coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, o serviço funciona como uma extensão do atendimento aos pacientes, só que no conforto do lar. Em outras palavras, é a saúde até o paciente, evitando deslocamentos cansativos e longas esperas. O funcionamento do serviço depende do encaminhamento médico e avaliação técnica da equipe. Nem todo paciente entra automaticamente no programa, porque existe uma análise para verificar se o atendimento domiciliar é realmente mais adequado e seguro para aquela situação. Pacientes que enfrentam dificuldades para sair de casa e chegar até uma unidade de saúde recebem atendimento diretamente no lar. O Serviço de Atenção Domiciliar, o Fazenda em Casa, acompanha casos leves, moderados e até pacientes que não conseguem mais ir até a UBS. O trabalho garante continuidade no tratamento, curativos especiais e acompanhamento humanizado para quem mais precisa. Viemos hoje na Secretaria de Saúde para conversar com a Sandra e saber um pouco mais sobre o SAD. O SAD é um serviço que não tem em todos os municípios, mas aqui em Fazenda Rio Grande tem. Sandra, como funciona? Olha, o SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar, aqui na Fazenda Rio Grande, ele é conhecido como Fazenda em Casa e ele funciona de uma maneira muito bacana, que é o atendimento de uma equipe multidisciplinar nesses domicílios, Então, nós atuamos lá nos domicílios dos pacientes. E quais são os pacientes que podem fazer parte desse atendimento? A nossa porta de entrada para o atendimento no SAD, ele tem as unidades básicas de saúde. Então, todos os pacientes acamados, com dificuldades para ir até essa unidade, pode passar por alguns critérios, ele passa por uma avaliação dentro dessa unidade e aí ele vai ser direcionado para a nossa equipe. Atualmente nós somos uma equipe multidisciplinar, Nós temos o médico, eu que sou a fisioterapeuta, a enfermagem, a técnica de enfermagem e nós fazemos o atendimento o suporte, o atendimento no domicílio desse paciente. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. E durante o atendimento, quais são os tipos de cuidados que são feitos? Hoje nós temos os cuidados para os pacientes que necessitam de atendimentos paliativos, desses pacientes que têm limitação funcional ou que necessitam da reabilitação, pacientes que têm feridas, úlceras de pressão. Então, todos os atendimentos direcionados para as necessidades de reabilitação ou de atendimento, de profilaxia dentro do ambiente domiciliar. E como que esse atendimento domiciliar consegue auxiliar e ajudar essas pessoas? Bom, a gente tenta auxiliar nos principais problemas que ele apresenta no momento, Então, nós conseguimos auxiliar porque a gente consegue diminuir essa incidência de retorno ao hospital. Então, é como se fosse uma internação no domicílio, Então, essas internações, elas diminuem, essas hospitalizações diminuem e os cuidados seriam, tanto pela equipe do médico, quanto da fisioterapia, quanto da enfermagem, para que evite complicações do paciente acamado.
E todo esse atendimento existe uma grande importância para evitar qualquer complicação e que retorne para o hospital. Sim, sim. Hoje a gente percebe que a gente leva a essa família, né, um suporte para que ele lide melhor com as situações. Então não é só a diminuição da hospitalização, mas é o ter um paciente como se ele tivesse internado no domicílio e o suporte para que essa família saiba cuidar, né, diminuindo essa insegurança. Então a gente tenta levar o máximo possível das orientações para esse cuidador principal, para que ele saiba lidar com a situação. Então, ele vai cuidar melhor desse paciente e, consequentemente, vai evitar as complicações respiratórias, motoras, né? Desde um paciente que está com uma traqueostomia ou que está numa alimentação por sonda. Então, como é uma realidade que esse familiar nunca teve, a gente tenta levar o melhor suporte possível, tá? O programa segue ganhando reconhecimento justamente por esse olhar mais técnico, próximo e humanizado. É a saúde pública mostrando que o atendimento também pode significar presença, escuta e acolhimento. Literalmente batendo na porta da casa das pessoas. E se existe uma definição simples para o SAD, também seja essa. Um serviço que leva cuidado onde ele mais faz diferença. Como técnica, responsabilidade e aquele toque humano que, no fim das contas, continua sendo um dos melhores remédios disponíveis. Em outros tempos, treinador de futsal resolvia tudo no famoso olhômetro. Se o atleta parecia cansado, era água no rosto e bora pra quadra. Se corria muito, alguém gritava, putz, esse aí tá voando, hein? Hoje, a história mudou e a tecnologia entrou em quadra com tênis amarrado e prancheta digital na mão. Na Secretaria Municipal de Esporte, o esporte vem acompanhando essa transformação. O futsal, uma das modalidades mais populares do município, passou a contar com ferramentas tecnológicas que ajudam treinadores, preparadores físicos e atletas a entender melhor o desempenho dentro e fora das quatro linhas. E não estamos falando de robôs jogando bola. Ainda não. Hoje, os softwares esportivos conseguem acompanhar praticamente tudo na rotina de um jogador. O tempo de treino, intensidade física, frequência cardíaca, qualidade de sono, alimentação e até o nível de desgaste muscular. Dá uma olhada nisso. Hoje o esporte de alto rendimento vai muito além dos treinos dentro da quadra. A tecnologia também passou a ser uma grande aliada no acompanhamento físico e no desenvolvimento dos atletas, permitindo avaliações detalhadas de desempenho, intensidade e evolução individual de cada jogador. Continuamos aqui na academia e hoje para falar sobre o rendimento dos atletas e também da tecnologia, que tem sido um grande aliado, né, Thiago? Isso, então no futsal sempre tem um controle fisiológico através de planilhas. Então, eu acho que a tecnologia já começa do mais básico, que é um Excel para controle de dados, e até onde eu posso entrar com os controles fisiológicos de variabilidade da frequência cardíaca, quando eu faço um teste com uma plataforma de força. Então, todas essas ferramentas vão me dar outros parâmetros que eu posso analisar qual a condição daquele atleta naquele momento. E como funcionam os softwares utilizados para acompanhar o desempenho dos atletas no dia a dia? Eu utilizo de várias ferramentas, então eu faço eles responderem um formulário para poder ter uma escala de percepção de esforço para ter controle de carga. Eu peço para eles a PSR, que seria uma percepção de recuperação, então eles
respondem para mim assim, de fadiga de 1 a 5, quanto que eu estou me sentindo. De sono, de humor, de estresse. E outro que é mais voltado para fisiológico, não é uma resposta de percepção, e sim o que o corpo dele está respondendo. Então, quando você faz a variabilidade, ela vai te dizer assim, esse atleta está 50% recuperado com base em parâmetros da variabilidade. Então, sistema nervoso central, simpático e parasimpático, em qual porcentagem cada um está trabalhando. E quais informações e dados conseguem ser avaliados através desses acompanhamentos? Isso, então é feito diariamente um formulário onde eles respondem para mim online, e através desse formulário é montado um relatório para a comissão técnica inteira. Então, desde o técnico do Paulinho, desde o auxiliar do Marcelo, até o Leandro da fisioterapia, até o Luiz, que é da psicologia, e o Calizário, que é o preparador físico. E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. E essas avaliações, elas ajudam a identificar a evolução física e o rendimento individual de cada atleta? Sim, porque eu saio do princípio que se esse atleta está saltando 40 centímetros e após o meu treinamento eu reavalio e ele está saltando 50, eu tive um ganho de potência, um ganho de força. Se eu dei um treinamento e eu não consegui dosar a intensidade naquele dia e eu faço uma avaliação de fadiga, salto contra movimentos, e aparece mais de 10% de declínio desse percentual, eu vejo que está instalada uma fadiga. Então, eu consigo controlar essas variáveis através das ferramentas. E esse monitoramento também contribui para evitar desgaste físico e prevenir lesões nos jogadores. Como funciona na prática? Então, a lesão é multifatorial, né? Então, pode ser que ele não se alimentou direito, pode ser que ele não dormiu direito, pode ser que ele treinou errado. Então, as avaliações, elas tentam minimizar essas lesões, no sentido de, se eu vi que o sono dele está defasado, eu vou pedir para que ele se recupere nessa parte. Se eu vejo que a deu fadiga, foi do quê? Foi do treino? Foi de cansaço? Então, eu consigo controlar variáveis e manipular elas a ponto de dizer, ele está 50% recuperado, 70% recuperado. Então, se ele tiver muito pouco recuperado, abaixo de 40%, 50%, às vezes diminui a carga de trabalho para tentar evitar esse excesso de carga. E de que forma esse acompanhamento mais detalhado ajuda na formação de atletas de cada vez mais alto desempenho dentro do futebol? Então, eu acho que hoje, só partindo da ideia que se a pessoa não sabe qual a carga de treino ela está realizando na semana, qual é a monotonia, que é o quanto essa carga está alta ou baixa, o quanto ela tem uma recuperação sadia, ele vai estar treinando no achismo. Eu acho que esse treino está me dando resultado, mas eu não tenho certeza. E uma coisa que eu gosto de dizer muito é que os dados, os números, não têm sentimento. Então, o atleta às vezes se dedicou ao máximo e não conseguiu ter o resultado que ele queria na quadra. Aí você vai falar para ele, os números estão dizendo isso, que você está cansado, que você é assim, mas ele se dedicou ao máximo. Então, às vezes, se fosse só perceptivo, eu teria feito, ele deu 100% dele lá. Mas quando eu faço uma avaliação, pode ser que naquele momento ele não deu 100% dele. Então, acho que é legal que você sai do eu acho para a ciência. A ciência comprova através de dados e não através do eu acho que o atleta tem que fazer tal coisa. A tecnologia no esporte deixou de ser realidade apenas de clubes gigantes. Cada vez mais, municípios e projetos esportivos investem em ferramentas que ajudam a desenvolver atletas de forma mais segura e profissional. E esse movimento mostra como o esporte pode evoluir quando a tradição e a inovação jogam no mesmo time. E sabe quem agradece? E agradece mesmo? O futsal. O programa novamente chegou ao fim e vale lembrar você que quer assistir o programa Viva Fazenda e não sabe como, é simples e rápido. Caso não consiga assistir pela televisão, é só baixar o aplicativo CNT Play em seu celular e assistir ao vivo o Viva Fazenda. E você também pode acessar o programa
pelo seu computador através do portal.redecnt.com. E divirta-se! Eu sou Renato Rosa e esse é o programa Viva Fazenda. Até o próximo programa.